morava numa cidade no interior de Goiás, chamada Formosa. Naquela época, era comum, assim, a galera de menor dirigir sem carteira, entendeu? E aí, às vezes, a gente dirigia também. E aí, cara, eu tive essa paixão, assim, por carros, aprendi a dirigir cedo. Uma vez, meu primo me levou numa loja de som automotivo. E ali eu escutei um carro que ele tinha um gravão. E ali foi a primeira paixão, cara. Quando eu escutei aquilo lá, eu arrepiei e falei, cara, quero mais disso, né? Aí eu recebi... Injetaram a droga em você na veia. Vocês podem ver até hoje, né? Não mudou nada. Parece que não mudou muita coisa. E eu lembro que eu ganhava mesada, assim, do pai, da mãe, para passar aí a semana, e eu juntava para comprar som e montar nos carros dos meus pais, porque eu já dirigia os carros dos pais e montava som. Só que, assim, a gente nunca tá satisfeito, né? Aí ia mexendo em uma coisa, mexendo em outra, aí queria trocar o CD player, queria trocar o alto-falante, queria trocar o módulo. E isso eu tô falando, eu tinha, uns 15, 16 anos por aí. Cara, nos carros dos meus pais eu tive inúmeros projetos, né? Até o Danilo comenta que ele trabalhava na época lá em Formosa, ele comenta que eu ia para a loja de som de uniforme, que eu ia para a escola de manhã e à tarde eu ia de uniforme para a loja de som, para ficar sapeando lá, vendo os sons da galera. Cara, passava o carro da galera na rua, eu já sabia o que tinha de som, sabe? Passava o carro com som alto, eu já queria ver o que tinha ali, conversar e falar de som. Fiz 18 anos, meu pai me prometeu um carro se eu passasse no vestibular, passei e ele me deu um carro. Aí ele perguntou, qual carro você quer? Aí eu falei, um Golf. Ele falou, vou te dar um Golzinho, nada pra ele ensinar nesse menino, ou um né, Celtinha, ou um Paliozinho. E aí eu olhei qual que tinha a melhor acústica, assim, pro gravão. Celta, mas curtinho, escolhi o Celta e ele deu o Celta. Só tem um probleminha, falante de 5 na porta. Isso era o que eu ia comentar. Então, não porta, não o final atrás, da história, né? A vantagem é que no tem um Celta, tampão. cara, na hora que eu peguei ele num dia, no outro dia já fui pra loja de som. E eu já rasguei as portas, já coloquei 4 mid-bass e 2 Twitter em cada porta. Nossa. E já 2 subzão lá O atrás. famoso trio goiano. Não, o trio goiano, Nessa época não existia isso. já existia. Trio goiano, não. Sim, até inclusive depois eu tive trio goiano. Aí começou assim, com 2 de 12 nesse carro, mais as portas ali. E aí, mesma situação, eu ia mexendo no carro, trocando de som e tudo mais. É verdade, já existia assim, tô lembrando aqui. É porque da época dos cara preta. Cara preta com 6x9 Com na 6x9, porta, exatamente. Pioneer. Então, só que desde essa época eu já gostava dos falantes de 8. Eu gostava do médio grave, assim, mais encorpado, né? Até que nesse mesmo Celta... Nessa época aí não tinha muita opção não, hein? De 8 não, hein? Tinha Seleno e Eros. É, isso que eu ia né? falar. Tinha a Harley também. A Harley navegava nesse mar aí. Então, mas eu tô falando tipo do que a 8 gente PW3. tinha. Olha aí, Era o viu? 8PW3, esse mesmo. Aí eu tinha um instalador lá em Formosa que o cara era né, um dos melhores instaladores que, na minha opinião, esse Brasil já viu, que é o Danilo. Ele me atendeu ali por muito tempo, né, montou esses sons para mim, até que eu montei o trio goiano, né, as portas eram 6 de 8 e 3 Twitter em cada porta. E no grave eu montei 2 Bravox EDX de 12. Cara, era um Celta 1.0, olha o tamanho desse peso todo. Atrás dos bancos tinha uma bateria de caminhão atrás de cada banco, imagina. E aí alternador de ômega, fez uma confusão nesse carro. Mas pegando o carro todinho. Ia pras festas, subia no teto do carro. O Vitão já fez as fuleiragens também, né? O Thiago já fica rindo aqui. Aí chegou uma época que eu cansei, velho. Eu falei, cara, é muito som, é muito alto, sabe? O ouvido começou a saturar também. E aí eu falei, Danilo, não tô mais aguentando. Ele falou, cara, monta um som de qualidade. Aí eu, mas o que é um som de qualidade? Aí ele pegou e comentou, não, os kits, 2 vias, sub e tal. E eu peguei e fiquei meio recluso, ainda não fiz o som não. E eu comecei a estudar na faculdade de agronomia e lá a gente, no final da aula, assim, depois, a gente ia para um barzinho e ligava o som, ficava ali jogando sinuca, tomando uma cerveja. Até que chegou um cara lá, que era cliente do Thiago, com uma Dakota, Dodge Dakota. E aí eu tava com o som desligado, ele chegou, abriu as portas, ligou o som
E eu olhei e falei, cara, mano, não tem nada nesse carro, mas que som bonito, sabe? E aí eu fui lá... Gostoso de ouvir, né? Gostoso de ouvir, né? Aí eu fui lá perguntar pra ele. Aí ele falou, não, cara, eu montei esse som aqui, é um som lá da estéreo, né? Aí eu, tá, o que é? Aí ele me mostrou lá, tudo bem montadinho, regulagem, assim, muito boa. Beleza. Eu falei, quanto é que você gastou nesse som? Ele falou, cara, eu gastei 6 mil, 7 mil. E 6 mil na época? 6 mil já é dinheiro hoje, naquela época, então. Não, escuta. Aí eu falei, caraca, 6 mil, mas só nisso, porque quando se fala em som de qualidade, o céu é o limite, né? Tem kits de 2 vias, de 3 vias, de, sei lá, R$1.000 até 30 mil reais. Exatamente. Pra mais, né? E aí ele falou, cara, o som do meu pai gastou 40 mil no som interno do carro dele. Eu falei, que é isso, velho? Aí eu perguntei qual carro, ele falou, meu pai tem um Chrysler 300C. Nossa. É o Verso, ele mesmo. Um acelerado é 1 litro de gasolina. Para da Não, porra, abastece. CRT8, Hein? CRT8zão, 100% Alpine. Coloca 200 no tanque, dá uma volta de 50 km, enche de novo.